Olá, eu sou a Tânia Oliveira e sou aposta do Vitória Sport Clube. É curioso, porque na verdade eu gostava era de futebol e quando andava no meu 7º ano, penso eu, estava a jogar futebol na escola durante o recreio, como fazia muitas vezes, e houve um professor de Educação Física, que é o professor Rui Pedro Silva, que atualmente é treinador ou era treinador do Sporting Clube de Portugal. Ele era professor na minha escola e estava a ver o recreio, estava a ver os miúdos a jogarem. Reparou em mim, penso que se calhar pela minha altura, porque na altura já era bastante alta, tendo em conta a média de alturas de crianças da minha idade, adolescentes, e ele convidou-me para entrar na equipa do desporto escolar da escola de voleibol feminino. Eu ainda lembro-me que lhe respondi imediatamente, mas tem futebol? Queria saber se a escola tinha desporto escolar de futebol, porque realmente era aquilo que eu gostava de fazer, e ele disse, não, só tem voleibol feminino, mas gostava muito que fosse experimentar. E eu disse, não, acho que não é para mim, eu gostava mesmo era de futebol. Mas entretanto, passado umas semanas, tinha uma prima que também andava lá na escola e que andava na equipa de desporto escolar, falou-me disso, disse, olha, o professor falou que te convidou para ir para a equipa de desporto escolar, acho que podias vir, também estou lá, acho que vais gostar, és alta, de certeza que vais ter jeito. E eu resisti e disse, não gosto muito, gostava mesmo era de jogar futebol, mas pronto, ela insistiu e eu acabei por experimentar, fazer um treino, gostei. E pronto, e começou a partir daí. Comecei na equipa de desporto escolar da escola, depois o professor Rui convidou-me para ir fazer treinos experimentais ao Sporting de Espinho, que era o clube onde ele era treinador. Portanto, pronto, fiz alguns treinos experimentais no Sporting de Espinho e acabei por me tornar federada no desporto. Foi diferente, porque na escola era tudo, primeiro era só um treino semanal, não é, no desporto escolar, diferentes idades, com objetivos completamente diferentes, embora o professor Rui fosse bastante exigente. Mas depois, entrando para o desporto federado, as coisas começaram a ficar mais sérias. Também encontrei uma treinadora de formação na altura também muito exigente. Todas as meninas que jogavam, que eram da minha idade, já tinham bastantes anos e experiência dentro da modalidade de voleibol. Eu era assim, com menos experiência. Foi muito bem recebida e comecei logo depois a participar em torneios. Também aquela parte do convívio, de estar em equipa, que era algo que eu também procurava, porque fosse qual fosse o desporto, eu sempre gostei muito de desportos coletivos. Também me cativou o estar em equipa, o estar em convívio, etc. Bastante diferente, não é, do contexto e do ambiente escolar. A minha mudança do Espinho para o Leixões dá-se num momento em que eu começo a pensar um pouco no futuro e em como queria fazer do voleibol algo mais sério. E na altura o Sporting de Espinho não tinha séniores femininos. E então, como eu já estava a chegar ao meu último ano de formação, que era júnior na altura, eu pensei que seria uma ótima altura para me transferir para um clube que depois desse para fazer a ponte com a equipa sénior. E é quando depois então eu decido ir para o Leixões, que me permitia ter essa experiência de jogar júniores e ao mesmo tempo já estar a integrar no plantel sénior, para além de que também a equipa júnior do Leixões tinha na altura o objetivo também de lutar por título. E pronto, achei que para o meu futuro que seria melhor transitar do Espinho para o Leixões por isso. No meu caso foi bastante fácil, porque eu fiz assim de forma gradual. Porque, lá está, no meu último ano júnior já estava a jogar em séniores. A parte mais difícil era eu ter que treinar mais tempo, mais vezes. Eu chegava a fazer treinos com as júniores e logo a seguir integrar o treino das séniores, ou seja, fazia 2 treinos seguidos à noite para poder estar nas duas equipas. Mas isso trouxe-me mais ferramentas. O facto de estar com atletas mais velhas, na altura era uma equipa muito experiente, a equipa do Leixões, e todas elas me integraram muito bem.
e tinha outras colegas também das júniores que também estavam a fazer a mesma transição que eu e, portanto, correu muito bem. Foi uma ótima experiência e depois que me permitiu, no ano a seguir, que já era sénior, já estar completamente ambientada ao projeto, ao plantel, ao clube, ao objetivo da equipa sénior. Portanto, diria que acabou por ser uma transição fácil. Estive só um ano no Guifães. Na altura foi uma mudança já depois de estar, penso que 4 anos no Leixões, e na altura surge a oportunidade de ir para o Guifães, que era uma equipa que ia lutar, não digo pelo título, mas pelos lugares cimeiros da tabela. O Leixões nessa altura ainda não estava nesse patamar e tinha uma equipa muito experiente, com muita qualidade. Era um plantel recheado de jogadoras na altura de renome, algumas que ainda o são até hoje, outras que já deixaram de jogar. E eu achei que seria bom para mim integrar um plantel dessa qualidade e na altura, pronto, fiz essa mudança apenas por um ano, porque depois acabo por entrar numa outra aventura ainda maior, mas foi um ano importante para mim. Foi uma aventura muito grande, para além de ser um clube que, como todos sabem, é nos Açores, na Ilha do Pico. Eu na altura estava a tirar mestrado e tive que tomar uma decisão de interromper o meu último ano de mestrado, aliás, o último semestre, só me faltava mesmo um semestre para acabar o mestrado. E tive que interromper para poder ir para a ilha. Na altura os meus pais, pronto, não acharam assim muita piada, tentaram-me demover de tomar essa decisão, mas era mesmo aquilo que eu queria, porque era um projeto totalmente profissional. Aliás, até hoje, acho que posso dizer que foi o único ano que eu fiz como profissional de voleibol, a tempo inteiro só com voleibol. Mas acho que foi a decisão certa na altura, apesar de ir com algum receio, por deixar algumas coisas pendentes, acabou por ser uma aventura que até hoje não me arrependo de ter feito. Trouxe-me coisas muito boas, conheci pessoas incríveis, as pessoas da ilha são muito afáveis, as pessoas em volta do clube e na direção e tudo, e também os adeptos. As pessoas era um clube de um território muito pequeno, as pessoas eram muito próximas das atletas e foi um ano que foi especial porque estava longe da família e fiz muitas amizades. Tenho muito boas memórias do Ribeirense. O ABC era um clube muito especial, com pessoas que se dedicavam muito ao clube. E na altura reunimos no segundo ano, eu estive lá 2 anos e depois mais tarde outro, mas no primeiro ano lembro-me que foi o início de um projeto que na altura me permitiu também recomeçar outra vez a minha carreira profissional sem ser no vôlei, num projeto de intervenção social em Famalicão. E na altura o AVC tinha um projeto a longo prazo. Esse foi no primeiro ano, fui eu e outra jogadora também que estava comigo no Ribeirense, que fomos para o plantel e acabámos por conseguir ir à final da Taça de Portugal. Isso começou a trazer uma imagem para o clube também muito positiva, um maior investimento também da parte de Famalicão, do município. E o projeto acabou por começar a crescer e no ano a seguir o clube contrata atletas, na altura as melhores atletas nacionais, só com portuguesas, e faz um plantel vencedor em que nós nos dávamos todas muito bem, tínhamos um ótimo ambiente de equipa, para além de toda a qualidade individual que cada uma tinha. E isso depois acabou por resultar em 3 títulos numa época, que acho que até hoje é histórico. E tenho muito orgulho em ter feito parte desse projeto e desse plantel. Recordo-me que foram 2 anos muito bons, em que o Porto Volley também faz um investimento forte para ganhar títulos. Na altura lembro-me que aceitei o projeto porque era o professor Manuel Almeida que estava à frente do projeto, era o treinador. Já tinha trabalhado com ele no Leixões e tinha gostado muito, então decidi
trabalhar com ele de novo, num projeto que a nível nacional estava a ser muito reconhecido. Completou o plantel com algumas estrangeiras também que vieram a acrescentar qualidade ao grupo. E era um projeto que lutava por títulos, acima de tudo, nessa altura era aquilo que eu procurava, era estar sempre em equipas que tivessem qualidade, que pudessem lutar por títulos nacionais. E depois, no segundo ano, lembro-me que houve uma aposta mais em portuguesas, o clube estava a passar por alguns cortes financeiros e acabou por reestruturar o projeto e apostar mais em atletas nacionais e acabamos a época a ganhar a Taça de Portugal, que na altura foi bastante incrível e até surpreendente, porque ninguém estava à espera que a nossa equipa na altura fosse conseguir tal feito, mas pronto, com o professor João David e um ótimo espírito de equipa conseguimos ganhar uma taça, que também foi muito importante para o grupo. Aí foi o culminar de um sonho, porque venho de uma família que é portista e ter a oportunidade de poder representar o clube que sempre fui e ainda por cima com um projeto totalmente vencedor, inovador, que pretendia lutar por títulos, mas acima de tudo só o vestir a camisola com o símbolo do Futebol Clube do Porto já era para mim um culminar de um sonho. Poder associar isso à modalidade que praticava e que é a minha paixão atual foi incrível. Foi incrível saber que a AJTM se ia unir ao Futebol Clube do Porto e que ia passar a ver voleibol feminino no Futebol Clube do Porto. Eu lembro-me que quando ganhei o primeiro campeonato pelo Porto, nós no primeiro ano ganhamos a Supertaça e a Taça de Portugal, mas não disputamos o Campeonato Nacional por causa da pandemia, da Covid. Mas no ano a seguir, quando eu consigo finalmente ganhar o título de campeã nacional pelo Porto, foi mesmo muito especial. Há vídeos em que eu estou a chorar desalmadamente, porque foi isso, foi um auge de carreira para mim poder ganhar um campeonato nacional. Claro que as taças e as supertaças são importantes, obviamente, mas não sei, ser campeã nacional pelo Porto foi um auge de carreira para mim, fiquei mesmo muito feliz. Só fiquei com pena porque realmente na por cima conseguimos em casa o título, fechamos em casa no Dragão Arena. E só foi pena não termos adeptos a assistir, porque novamente por causa da pandemia não foi possível. É assim a única mágoa que eu tenho, entre aspas, embora os adeptos fossem mandando muitas mensagens, em termos de redes sociais, em termos virtuais, eles iam sempre estando presentes e acompanhando, mas pronto, foi diferente, foi pena não tê-los no pavilhão a festejar connosco. Deixo o Futebol Clube do Porto e ingresso no EFANOR porque era um projeto em que era mais fácil para mim conciliar com o meu trabalho, porque como eu não era profissional de voleibol e como o projeto do Futebol Clube do Porto foi ficando cada vez mais profissional, nomeadamente em termos de horas de treino, de quantidade de treinos, de horas de treino, porque depois passaram a treinar só no Dragão Arena. Antes disso, quando era a JTM Futebol Clube do Porto, a dinâmica era diferente e aí eu vou para o EFANOR para conseguir continuar a conciliar ambas as coisas e para um projeto que tinha uma equipa muito jovem, ambicioso também, mas com outro tipo de objetivos em comparação ao Futebol Clube do Porto, mas que me permitia conseguir conciliar ambas as coisas e pronto, voltei a uma casa que já conhecia. Foi um ano difícil, mas com uma equipa bastante jovem, bastante ambiciosa, com atletas que tinham muito potencial e que hoje em dia estão a representar os melhores clubes, a seleção nacional, e nesse sentido foi muito importante sentia que era ali uma pessoa de experiência também para o grupo e foi importante estar com atletas mais jovens, com extremo potencial e poder também ajudar e apoiar nesse sentido, nessa evolução dessas jogadoras. Vitória é um clube incrível, um clube com adeptos muito fervorosos que amam o clube, amam a cidade e isso sente-se
sente-se na cidade, sente-se dentro de portas do Vitória e são os adeptos a maior força do clube. Tenho o prazer de representar o Vitória há 4 anos, já sinto como se fosse a minha casa. É um projeto recente, o voleibol feminino, não o voleibol no clube, porque o voleibol do clube é histórico, tem títulos históricos, mas este projeto do feminino tem poucos anos, feminino na primeira divisão. Foi um projeto que foi crescendo, conseguimos algumas coisas muito boas para o projeto no segundo ano, em que conseguimos ganhar a taça da Federação, numa altura em que o voleibol já está com um nível muito elevado, em que temos Futebol Clube do Porto, Benfica, Sporting, Braga, com um investimento muito elevado, e na altura conseguimos ganhar algumas dessas equipas e poder acabar em terceiro lugar no campeonato. Foi um feito histórico também para o clube, ganhar a taça da Federação, e gosto muito de estar no Vitória. É um dos grandes clubes de Portugal, sobretudo por causa da sua massa adepta. A paixão pelo voleibol de praia começa numa altura em que eu ainda jogo na formação no Sporting de Espinho. Toda a gente sabe que os atletas do Sporting de Espinho, quase todos, acabam por jogar a vertente de voleibol de praia, não só porque é um clube que é junto ao mar, não é? Junto à praia, mas também porque é quase que uma tradição. Também tem 2 referências muito importantes ao nível do voleibol de praia, o Miguel Maia e o João Branha, e então é quase que inevitável que os jovens da formação acabem por jogar ambas as coisas, voleibol de indoor e voleibol de praia. E eu acabo por não ser exceção. Na altura, a minha treinadora da formação dava-nos treino no pavilhão na época normal desportiva, de setembro a maio, junho, e depois dava-nos treino também na praia, depois nos meses de verão, naqueles meses que é suposto os jovens pararem, terem outro tipo de atividades. Ela desafiava-nos para irmos para a praia. Ela própria fazia alguns torneios na praia de Espinho e arredores, de Arcozelo e por aí, por Gaia. E pronto, foi assim que começou o bichinho do voleibol de praia. Não havia propriamente nenhum tempo de descanso, era acabar uma coisa e entrar na outra. Gostava sempre um bocadinho ambas as pré-épocas, mas acabava por ser mais fácil porque não parávamos e acabávamos por estar sempre em forma, e então conciliava, porque sempre joguei vôlei de praia única e exclusivamente quando não existia o voleibol indoor. Embora tenha que confessar que fica um amargo, porque sempre gostei mais da vertente do voleibol de praia do que do indoor. E infelizmente, na altura em que se calhar podia ter tomado essa opção, não foi possível, não havia as condições necessárias ainda por parte da Federação e em Portugal para apostarem só nessa vertente, e então acabou por ser sempre só um complemento e nunca uma opção para conseguir ser uma aposta real e profissional, infelizmente. Jogar voleibol de praia permitia ter níveis físicos melhores quando começava a época de indoor, porque a vertente de voleibol de praia, se for realmente levada a sério, é muito rigoroso e muito exigente. Na minha opinião, mais exigente que o voleibol indoor. E portanto eu sentia-me sempre bem quando começava as épocas de indoor, depois de vir do voleibol de praia. Acabava por, às vezes, porque os atletas têm altos e baixos, como toda a gente, e em termos físicos isso também, ou seja, nós não conseguimos estar sempre no auge, e os treinadores de indoor tinham essa noção e sabiam que normalmente os atletas que jogavam voleibol de praia acabavam por depois, em janeiro, fevereiro, ter uma quebra normal de rendimento, porque era muito tempo sem paragem, mas de forma geral, havendo essa consciência, penso que é positivo praticar as 2 modalidades, sendo que obviamente que o ideal para quem quer ser profissional e internacional, por exemplo, no voleibol de praia, só é possível se praticarmos a tempo inteiro.
e não fazendo ambas as coisas. Felizmente em Portugal já há quem o faça, a Federação deu esse passo e muito bem. Estamos muito bem representados atualmente e fico muito feliz por isso. Gostava que também no feminino isso acontecesse, mas pronto, isso só ao longo do tempo é que isso foi sendo possível a partir de algum investimento. E acho que é positivo, mas acho que o ideal é que se pratique ou só uma coisa ou só outra. O primeiro título que eu ganhei, porque não foi um título nacional, foi um título de campeã europeia universitária com a Ju. E foi muito especial porque foi o primeiro título, acho que ainda não tinha ganho nenhum título a nível nacional e de repente ganhei um título internacional, mas que foi jogado em Portugal. E na altura foi muito especial porque foi essa competição foi jogada em Matosinhos. E pronto, tivemos toda a família a ver, todos os amantes da modalidade foram ver a etapa. Eu não jogava com a Ju nessa altura no campeonato, mas juntámos-nos para jogar essa competição e correu muito bem, contra duplas internacionais, e acabou por ser assim uma etapa que correu muito bem e que me deu um título que acho que nenhuma dupla portuguesa tinha ganho, e acho que até hoje também ainda não ganharam, não tenho a certeza. E pronto, para além de ser um momento histórico, para mim foi muito importante porque foi o primeiro. Eu estava no Sporting de Espinho, na formação do Sporting de Espinho, e lembro-me que a minha treinadora me disse, a mim e a mais duas colegas de equipa, que tínhamos sido chamadas para treinos de observação para a seleção nacional e obviamente que fiquei muito feliz. Na altura, não vou dizer que não estava à espera, na altura estava porque a minha treinadora já me tinha dito que normalmente naquelas idades que o fator altura que contava muito. E na altura, como eu era bastante alta, para o meu escalão, pelo menos daquilo que eu ia conhecendo das equipas adversárias e assim, e sabia que havia essa possibilidade. Então, meio que estava ali um pouco à espera de que essa oportunidade surgisse. E depois, quando a minha treinadora disse na altura, olha, vocês vão as três fazer treinos de observação, foi incrível, não é? Acho que é o que todo atleta sonha, é representar a seleção. E lembro-me que fui com as minhas colegas aos treinos de observação. Depois, quando chego lá, percebi que eram imensas e pensei, ok, isto vai ser muito difícil de ficar no grupo mais restrito. E, entretanto, eles foram diminuindo o número de atletas, cada vez iam cortando algumas, e acabei por ficar num grupo específico que foi convocado para treinar. Eu penso que foi o primeiro ano que fizeram isso com as seleções nacionais. Depois continuaram este projeto e até foram fazendo coisas ainda mais profissionais. Mas na altura foi a primeira vez que eu penso que pegaram numa equipa de voleibol feminino e fizeram treinos praticamente de segunda a quinta, sempre com aquelas atletas selecionadas durante todo o ano. Depois entrei numa loucura pessoal, porque eu moro aqui em Santa Maria da Feira, depois tinha que ir para Espinho para a escola, porque na altura tinha mudado para a escola para Espinho para poder estar mais perto do Sporting de Espinho, para treinar. E depois, para além de ir para Espinho para a escola, depois tinha que apanhar o comboio e ir para o Porto todos os dias para treinar com a seleção, na altura na FECDEF, que agora se chama FADEU, porque é a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, e treinava lá de segunda à quinta. E depois só treinava à sexta no clube, no Sporting de Espinho, e jogava depois ao fim de semana. E ainda por cima, como se não bastasse, fazia duas posições diferentes. É que na seleção estavam a trabalhar para eu ser distribuidora e no clube eu era uma das principais atacantes da minha equipa. Era uma equipa tecnicamente muito boa, mas eram todas mais baixinhas, então eles precisavam mesmo de mim para atacar. E pronto, basicamente eu andei nesta correria há alguns anos. Depois a representação que eu tive na seleção em sénior não foi em seguimento, foi depois passado uns anos. No meio disto mete-se aqui a questão do voleibol de praia, houve alturas em que representei Portugal pelo voleibol de praia e não pelo voleibol de pavilhão.
lá está, porque depois entrava aqui no limbo daquilo que eu também gostava mais de fazer, aquilo que eu também era melhor. E pronto, e ao longo destes anos fui tendo essas experiências, essas diferentes experiências, de representar a seleção no pavilhão e no voleibol de praia. E orgulho-me muito de ambos. O apoio da minha família é o mais importante de tudo, porque eu lembro-me, e já falei disso anteriormente, que na minha formação nem sempre foi possível eu ter este acompanhamento, porque lá está, o trabalho que os meus pais tinham era difícil de conseguir acompanhar-me. Então fiz esse percurso muito com o apoio deles, porque logisticamente eles apoiavam-me sempre, iam levar-me sempre aos treinos e buscar-me e aos jogos. As minhas irmãs também ajudavam muito neste processo todo, e sem eles obviamente que isto seria impossível, esta logística toda, mas não era muitas vezes possível a presença deles tanto nos treinos, como hoje em dia se vê os pais a verem os treinos dos filhos ou os jogos, e esse tipo de proximidade não tive, mas depois já em sénior, quando os meus pais depois já têm outro estilo de vida, começa a ser semanal. Os meus pais hoje em dia não perdem um jogo meu, seja ele onde for, e acho que há mais pessoas no mundo do voleibol a conhecer a minha mãe do que a mim mesma, que é muito engraçado. Ela é muito mais social que eu e ele já tem muitos amigos por esses diversos pavilhões fora. E pronto, hoje em dia é presença diária, apoio constante em todas as minhas decisões, em todas estas minhas mudanças loucas de clubes e de cidades, e porque também ao longo do tempo também fui mudando de sítio onde residi, não só por causa do vôlei, mas também por causa do meu trabalho. E é muito importante. Os meus pais são muito fãs, ao mesmo tempo também são os primeiros a criticar-me, mas acima de tudo são o meu grande apoio. Hoje em dia é uma loucura quase conciliar o trabalho com o voleibol, até porque o voleibol foi ficando cada vez mais profissional, e ainda bem. E então é difícil conseguir conciliar ambas as coisas. Eu só não o fiz durante um ano, que foi o ano que fui para os Açores. E depois de regressar dos Açores, já depois de ter terminado o meu curso, e em Famalicão eu começo a integrar o mercado de trabalho. Fui coordenadora durante 9 anos, penso eu, acho que não estou errada, de um projeto de intervenção social com crianças e jovens nos bairros sociais de Famalicão, nos principais bairros sociais de Famalicão. Entretanto, já depois de estar em Guimarães, no Vitória, mais recentemente, há cerca de um ano, ainda não fez um ano, integrei um projeto semelhante como técnica, também de intervenção social com crianças e jovens desfavorecidas, de 2 bairros em Guimarães, e concilio sempre com o voleibol. São 2 paixões diferentes, que se cruzam em algumas coisas, porque eu utilizo também o desporto como ferramenta para a inclusão destas crianças e jovens, para trabalhar com estas crianças e jovens. Ou seja, há este cruzamento, mas em termos diários é muito cansativo conseguir fazer ambas as coisas. O meu dia é praticamente passado a trabalhar. Neste momento saio de manhã de casa e vou trabalhar, do trabalho vou correr para o treino e muitas vezes chego atrasada ao treino, algumas vezes por semana, treino e chego a casa já quase às 10 e tal da noite, e no dia a seguir é um dia igual ao anterior, e aos fins de semana o voleibol também está sempre presente, com treinos e jogos, às vezes viagens também pelo meio, portanto passo os meus dias praticamente a trabalhar. A parte positiva é que faço 2 coisas que eu adoro, e sinceramente acho que não me via de outra forma, apesar de eu agora aconselhar às outras atletas, principalmente às mais jovens. Ainda no outro dia disse isso no balneário, tipo, aproveitem completamente a oportunidade de poderem ser profissionais de vôlei, porque não há melhor trabalho do que este, e ainda bem que agora é possível. Infelizmente, eu, quando tive essa possibilidade de se calhar me dedicar só ao voleibol e de conseguir
também a nível financeiro, conseguir ter estabilidade na minha vida, já não foi numa altura da minha carreira que já não me era possível fazer esse tipo de opção. Ou não, racionalmente não era possível fazer esse tipo de opção. Mas fico muito, muito feliz por, ao longo destes anos, o voleibol ter chegado ao patamar em que chegou e que hoje em dia isso seja possível para as jovens que sonham com isso. Sinto que já dei tudo o que eu podia dar como atleta ao voleibol. Sinto que já recebi tudo o que de melhor eu podia receber ao longo destes anos com o voleibol, com as pessoas que se cruzaram comigo, com os amigos que levo de todas as idades, de todos os clubes, plantéis. Felizmente consegui fazer amigos em todo lado, atletas, dirigentes, treinadores. Também estou cansada, porque, como disse, não é muito fácil conciliar o trabalho com o voleibol. Consegui fazê-lo ao longo de muitos anos e muitos quilómetros, mas chegou uma altura que acho que já não faz sentido continuar a fazê-lo, pelo menos como atleta. Penso que, não sei se já, mas quero ficar sempre ligado ao voleibol, com outra função qualquer. Talvez como treinadora poderei dar algum contributo, e o ano passado comecei a trilhar um pouco esse percurso, também a preparar a minha saída como atleta. Tirei já o curso de nível 1 de treinador, também a pensar nessa possibilidade. Mas estou muito grata ao voleibol e a tudo que conquistei, a todas as pessoas que conheci. E se puder ficar ligada, acho que me ajudaria a tornar esta saída menos dolorosa, porque acho que é doloroso para qualquer atleta que dedica toda uma vida a um desporto a encerrar. Nunca é fácil, acho que ninguém está preparado para este desapego, e então estou a tentar fazê-lo de uma forma que seja menos penosa, e se conseguir dar um contributo de outra forma, ótimo. Se não conseguir, estou muito orgulhosa do caminho que fiz até agora e muito orgulhosa de sentir que também contribuí para o voleibol chegar também ao nível que chegou hoje. Estou muito grata. Quem dedica uma vida a um desporto acaba por ser tudo, não é? É uma vida, é uma paixão. São todos aqueles valores que estão inerentes a qualquer desporto coletivo. Trabalhar em equipa, o compromisso, a resiliência, é tudo isso. O voleibol é um desporto especial porque tem muitas particularidades para se poder jogar e jogar bem. E é preciso muita dedicação e estás sempre dependente do que tu fazes e do que os outros fazem, e isso torna tudo mais mágico. E, portanto, o voleibol para mim é tudo isso. Defino-me como uma pessoa tranquila. Eu acho que no voleibol, como em tudo na vida, eu sou uma pessoa muito ponderada e racional. E tento trazer isso um pouco também para o jogo, para o campo, neste caso. Tento ser uma pessoa equilibrada, ponderada. Acho que quem me vê jogar consegue perceber isso, que sou uma pessoa que não erra muito, mas tento sempre estar a pensar naquilo que tenho que fazer a seguir, procurar soluções, que muitas vezes, quando a parte física não ajuda, tem que haver outro tipo de soluções, pronto, como eu sou a oposta neste caso, para fazer pontos. E isso faz-me ser uma atleta muito focada, porque estou sempre à procura de ter recursos novos para procurar fazer pontos e para procurar ajudar a equipa. E penso que sou isso, sou uma atleta ponderada, focada e aguerrida também.